dizem, nesta frequência misteriosa oriunda de um bunker subterrâneo reconstruído após um ataque covarde dos Homens de Preto, eu sou Afonso Solano. E eu sou Afonso 3D. E está começando o Bunker X, a sua dose semanal de verdade. Meu querido xará alienígena, eu estou muito feliz de ver você inteiro. Nossa, rapaz, que perrengue, hein? As pessoas podem ficar confusas porque eu falei inteiro, sendo que você não tem a mesma quantidade de dedos. Não, é inteiro. É inteiro. Mas podem achar que você sofreu um acidente. Se você parte do princípio que uma coisa nasceu desse jeito, ok, ela só deixa de ser inteira. Eu só deixaria de ser inteira se eu perdesse um dedo e virasse um siri em vez de um ET. Mas as pessoas que estão chegando agora, pela primeira vez, não sabem o que foi a frequência X. O que diabos é esse bunker X aí? Estão vendo um homem de 3 dedos em cada mão. Nós sofremos... Um homem de chapéu de alumínio. Exato, mas isso aqui é para minha proteção, inclusive contra você, já chegaram já. Ah, não mete essa não. Porque nós tínhamos um podcast de muito sucesso. É verdade. Assusta-me o sucesso que fazíamos no Spotify. Rapaz, foi impressionante os números, a repercussão e o carinho que recebemos. Muito carinho. Inclusive. Abraços, apertos de mão de presidentes. Né, nas calçadas e ruas brasileiras e estrangeiras. E como é que é aquela antiga frase, acho que até judaica, quanto mais alta a montanha, mais forte o vento. Olha aí. Acho que é de lá que vem. É, porque aí a gente ficou muito conhecido. É verdade. E os Illuminati, quem sabe os Homens de Preto, os governos... Sabemos que foram os 12 majestosos. Eles, sabe. Eles e elas, eles enviaram... A gente denunciou eles ainda no último programa, no último Frequência X, a gente denunciou eles, porque já sabíamos que estávamos sendo perseguidos por estes 12 cretinos. Exatamente. Então o nosso bunker foi invadido, está tudo registrado lá no Spotify, basta vocês colocarem lá Frequência X. Tivemos que fugir para mais o subterrâneo ainda, né? Porque já era um bunker e a gente se enfiou mais. Mas não vamos dar muito detalhe também não. O importante é que a gente fugiu, tentaram levar o 3D. É a primeira coisa que eles tentaram, sequestrar. O que o governo faz? Tenta levar o extraterrestre lá para a Área 51. Fugimos e reconstruímos a nossa base. Estamos aqui, de certa maneira, reestreando o nosso conteúdo. Deu trabalho, porque a gente queria fazer com esmero e com alta proteção. Vocês podem ver ali a nossa câmera de segurança agora. Temos uma câmera de segurança aqui rodando aqui. Exatamente. Tá? Ela está monitorando diversas áreas aqui, então não adianta chegar perto da gente, porque a gente vai saber. Não, é importante você tá falando com as pessoas que talvez queiram nos invadir aí. Você acha que eles assistem? Óbvio que eles assistem, Afonso. Você tem essa dúvida ainda? Não sei, entendi. Ele vê pra tentar descobrir, ver uma referência. Ali, ó, eles botaram em tal lugar, devem estar em tal lugar. Exatamente. Agora, 3D, eu estou com esse meu capacete de alumínio não somente para me proteger das ondas eletromagnéticas, eletrodominantes, que sejam, né, dos inimigos, mas é que eu estou desconfiado de você. Não. Porque teve um momento lá no tiroteio que eu perdi você de vista. Não, mas olha só. Perdi você de vista. Olha só, eu poderia dizer o mesmo, tá? Eu poderia dizer o mesmo. Justo. Então, o que a gente vai fazer aqui é um teste rápido, tá? Que a partir de hoje a gente tem que se preparar melhor. 3D, este aqui é o KD. É o nosso conferidor de anomalias disruptivas extraterrestres. Muito bem. Tá? Que a gente vai fazer um teste agora com você, se você me permitir. Porque eu preciso saber eu não devo nada a ninguém. Nós descobriremos isso. Vou te ajudar, porque eu ajudei a criar, então eu sei como é que funciona. Ironicamente, você está me ajudando a descobrir. Tá. É que nem o clássico filme de extraterrestre também, O Enigma de Outro Mundo. Meu filme favorito. Em que fazem o Kurt Russell, coitado, faz os testes para ver se o alienígena está entre nós. É o que eu tô, só que eu não tenho lança-chamas, né? Feche os olhos, por favor. Tá liberado. É Afonso 3D, o original, aqui na minha presença. Fico muito aliviado. É? Não. Já posso tirar o meu... Você acha que você ia passar ileso?
Meu amigo, nenhuma organização conspiratória seria capaz de reproduzir um bigode como esse. Não. Convenhamos. Só existe um. Nenhum ser humano talvez conseguisse. Não confio. Desgraçado! Em maio de 2022, o Pentágono realizou no Congresso dos United States a primeira audiência pública sobre OVNIs em mais de 50 anos, apresentando relatórios e análises científicas admitindo não somente que parte desses fenômenos viola as leis da física como as conhecemos, mas que tais objetos seriam um perigo em potencial para a segurança nacional norte-americana. A declaração deu início a uma verdadeira renascença da ufologia, despertando um imenso interesse popular no assunto. Entretanto, em fevereiro de 2023, a mídia tradicional deu início a uma série de reportagens cobrindo objetos voadores não identificados abatidos pela Força Aérea do Canadá, América do Norte e China, sendo os veículos posteriormente identificados como simples balões de espionagem. Seriam esses balões parte de um novo teatro midiático conspiratório para murchar o interesse popular na ufologia, inflado após as bombásticas declarações do Pentágono em 2022? Uma infeliz coincidência motivada apenas por política internacional ou parte de uma conspiração ainda maior do complexo industrial militar? Descubra hoje no Bunker X. Episódio de hoje: OVNIs e a nova ordem mundial. O balão mágico, super fantástico. Caraca, cara. É, porque Você tá falando? o tema de hoje envolve balões 3D. Tá. É, as pessoas estão muito confusas. Uma Mas- hora o Pentágono fala que o negócio é sério. Outra hora a CNN fala que é balão. E aí cada míssil que destrói um balão custa mais do que 1 milhão de balões. Enfim. É extraterrestre? É ET ou não é? É o quê? Contextualizar a galera, os nossos agentes. Hum. O que acontece? Vamos dizer aí, desde outubro, novembro de 2012 pra cá, a gente teve uma série de acontecimentos, tá? 2012. Não, 2022. Ah, porque eu já achei que fosse puxar os maias já. Não são os maias. Porque eu tô puto, até hoje eu tô puto com os maias, vou te falar por quê. Porque eu queria ter feito em 2002 a minha viagem para o Peru. E aí você não fez por quê? Porque tava caro pra c... Porque os maias tinham dito que o mundo ia acabar. Aí foi todo mundo pro Peru pra ficar lá esperando o Independence Day, entendeu? E não aconteceu. Aí eu tive que ir muito tempo depois. Tudo bem, Tá? acontece. Mas não foi 2012 que começou essa Não, confusão. 2022, perdão. 2022, Ah. os céus do mundo inteiro tiveram diversos avistamentos. Se acenderam, fala que os céus se acenderam. Fica bonito e tal. Mas foram avistamentos, assim, sempre tem avistamento, mas foi muita coisa, Não, né? um volume muito maior do que o normal, do que o dito normal. Tá, Tá, a gente teve as luzes no sul do Brasil, a gente teve luzes na Argentina, certo. a gente teve avistamentos como Turquia, Libéria, Rússia. Cara, começou a pipocar. No final de 2022 começou a pipocar Luzes. um monte de avistamento. Tá? Um monte de explicação também. Um monte de explicação vindo. Algumas eram só os satélites da Starlink. Outras sim. falaram que eram, mas foram comprovados que não eram. A grande verdade é que findamos 2022 sem saber exatamente o que eram essas luzes. Lembrando que, como a nossa introdução explicou, depois daquele pronunciamento do Pentágono, né, inclusive mudou ali o termo, não é mais UFO. UAP. UAP, Unidentified. Vamos falar como o Trump? Vamos. Unidentified Aerial Phenomena, não é isso? É isso. É isso. Fenômeno aéreo não identificado. O Pentágono falou, olha, agora o bagulho é sério. É isso, exatamente. A gente está há muito tempo estudando essa parada. Uma porcentagem desses objetos, de fato, violam as leis da física. Exatamente. A gente não sabe explicar o que são e são potencialmente perigosos para os Estados Unidos. Para a segurança nacional, não só dos Estados Unidos, mas do mundo. Foi assim que eles colocaram. Tá? Findamos 2022 com esse monte de avistamentos. Iniciamos 2023 em janeiro com ainda mais vídeos nas redes sociais mostrando mais e mais avistamentos. Só que, cara, quando chegou fevereiro é que o bicho realmente pegou. Ok.
Porque em fevereiro a gente teve o balão chinês que cruzou inteiro, ó, tá aí o vídeo na tela aí, tá aí a imagenzinha na tela, de ponta a ponta, igual Senna fazia nas corridas. O balão foi de ponta a ponta nos Estados Unidos, cruzando, e foi abatido na Carolina do Norte, no litoral da Carolina do Norte. Ele veio lá da ponta do Pacífico, cruzou, foi até o Atlântico, foi abatido. Nisso, a mídia norte-americana e de todo o planeta, na verdade, divulgando como OVNI. OVNI avistado nos céus dos Estados Unidos. O Pentágono declara que OVNI será abatido. Mas por quê? O que acontece? Eu acho que... Por que a gente tá citando um balão, já que a gente já sabe que realmente foi um balão? Porque ele acendeu, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, tá? Ele acendeu um alerta para as pessoas começarem a olharem mais para os seus espaços aéreos. As pessoas, não, perdão, para os países, para os governos começarem a olhar mais para os seus espaços aéreos. Porque houve uma grande discussão sobre balões espiões no mundo inteiro, tá? E isso desencadeou o quê? Uma perseguição a qualquer tipo de OVNI, UFO, UAP, que passava nos espaços aéreos. Então, cara, esse balão chinês foi dia 4 de fevereiro. Entre o dia 10 e 12, tiveram 4 avistamentos seríssimos no mundo inteiro. E nem era São João ainda. Não era, não era nem junho. Não tinha nem santo pra culpar. Não tinha. Não. Primeira coisa, tá? Dos 4 avistamentos, 3 foram abatidos, tá? Qual que não foi abatido? O da China. Da China. É, porque na era verdade... deles, voltou. Né? Acho que a ideia era meio que essa. E aí, mas então, o da China é o que a gente menos sabe, porque o governo chinês tem uma coisa de reter mais informações do que o governo norte-americano. E o governo, inclusive, também do que o governo canadense. Mas a gente sabe que tanto no Alasca, quanto no noroeste do Canadá, quanto em Michigan, os 3 foram abatidos com a seguinte justificativa. Eram objetos errantes que viajavam em alta velocidade, porém ao sabor do vento, botando o espaço aéreo desses países em perigo. Em perigo. Por quê? Tá? Porque os caras não sabiam se era só espião, podia ter veneno dentro. Podia ter uma série de Podia ser o clássico pombo sem asa. Conhece o pombo sem asa? Já ouviu falar? Então, você faz cocô no saco plástico, roda e joga. A guerra hoje em dia mudou. A guerra mudou. Mas não era. Não era nem antrax, nem cocô. Eram câmeras chinesas. Não. Que melhoraram muito, porque antigamente, quando um produto era chinês, eletrônico, era uma porcaria. Eu lembro do meu pai reclamando. Ele falava assim, isso é chinês, não sei o quê. Hoje em dia é bom pra caramba. Esses 3 que foram abatidos, eles foram especulados serem os filhotinhos desse balão chinês. Eles se reproduzem? Porque ele tem uma pira dessa. Que ele ficava soltando um mini drobes, sabe? Tipo, probes. Como se tivesse um balãozão. Que ficava soltando balão mãe. E ela solta outros balãozinhos. Uma nave essa Mas porra. não foi confirmado, tá? Inclusive, a declaração do secretário de Defesa dos Estados Unidos foi: não sabemos, não conseguimos... Faz um sotaque aí. Não conseguimos identificar a origem destes objetos que não são balões. That's absurd. Então, eles disseram que não eram balões de fato, tá? Não, eram balões, pô. Não eram balões. Falaram que não eram. Não teve como dizer se era balão ou não. Dá pra ver, é uma bola voadora. Você tá confundindo com o chinês ainda. Você tá com a imagem do balão chinês do dia 4. Tá bom. Eu tô falando dos balões do Alasca no dia 10. Verdade, desculpa. Do Canadá no dia 11 e de Michigan no dia 12. É pra você... Tá, entendi, tá. Esses 3 não tiveram identificação. Não tem imagem deles. Não, você tem imagens, mas as imagens que você tem, você não consegue identificar. Eram o de drones. Michigan, o de Michigan, por exemplo, ele era octogonal. Tá, ok. O do Canadá, ele era uma bola. A bola aí, falei. Ele era uma bola, mas ele não era uma bola gigantesca, igual o tamanho de 3 ônibus, igual uma bolotinha menor. O do Alasca não deu nem tempo, porque... O Alasca era um uniforme de pinguim. Não, do Alasca era o Olaf. Já que vai fazer balão, eu penso assim, faz os animais. Cada país tem um animalzinho. O Alasca faz o pinguim. Tem pinguim no Alasca? Não. Então não era nada de UAPs. Não eram aqueles objetos que o Pentágono antes relatou, como a gente fala, que vão de 0 a 15 vezes a velocidade do som, sem fazer sonic boom, não emitem nenhum tipo de exaustão, não emitem calor, aparecem do radar. Não eram esses que o Pentágono falou antes. Eram objetos
lerdos pra caralho. Não eram lerdos, viajavam em é? alta velocidade. Não. Em alta velocidade, tanto que Mas comparado com ao serem perseguidos... Não, comparados com com o anúncio de 2022... É isso que eu tô falando. Não eram as mesmas coisas. Entendeu? Mas é interessante a gente estar nesse debate, porque esse debate é o que vai levar pro tema central de hoje, Afonso Solano. Conspiracy. Teorias antigas da conspiração foram trazidas à tona e outras repaginadas. Ou seja, 3D, nós temos um paradoxo. Sim. Tá? Nós temos o Pentágono. Eu gosto muito desse nome. The Pentagon. The Pentagon has spoken, né? Falando essas coisas. OVNIs são uma coisa séria. Agora é sério, é uma possível... It's a possible threat to the United States airspace, né? E aí, vira o ano... Aí a mídia começa a falar, tem OVNI no céu, vamos abater os OVNIs e tal. Aí é balão, é tudo balão, é balão, é balão, é balão. Né? Então você tem assim, é para levar a sério ou é para achar que tudo é balão. E isso se conecta com uma teoria muito antiga da conspiracy. Pois é, eu acho assim, eu acho que justamente o fato de tudo ficar muito nesse hiato de não resposta, sabe? Cara, e aí? E aí? É a grande pergunta. Eu queria ter congelado de propósito, eu queria que a câmera fechasse assim, e aí? E aí? Tá. E aí? E aí? 3D, eu não sei se você está familiarizado com um conflito chamado a Segunda Guerra Mundial. Olha aí. Eu acho que eu ouvi falar. Foi uma baita confusão. Uma foi confusão. Foi tipo aquela abertura de sessão da tarde, né? Nesta quarta, um ratinho encrenqueiro vai aprontar todas na sessão da tarde. Lá vai ele. Aí no final daquela treta toda, os Estados Unidos destrancou lá os laboratórios dos cientistas nazistas e tinha um monte de cientista falando, foi mal aí, eu fui obrigado a trabalhar nos foguetes e tal. E aí um desses caras era um maluco chamado Wernher von Braun. É isso aí. Wernher von Braun. Ele é o pai do foguete, não é ele? Braun. Pelo menos do V2. Do V2. É o pai do foguete V2, que foi não só um foguete que é pra míssil, mas como também foi um foguete pra mandar pro espaço. Exatamente. Ele tinha propulsores que serviam pra militarismo e a corrida pelo espaço. Eu acredito até que tem uma frase dele muito bacana que diz o seguinte, que a Terra é o berço do homem, mas o homem não deve permanecer no berço a vida toda. Muito bonito, hein? Muito bonita, né? Muito bonito. Eu acho que é dele. Se não é dele, é minha a partir dele. de agora. Roubei. Afonso Solano aí, todos os livros nas livrarias do Brasil. E aí o Von Braun foi para os Estados Unidos trabalhar para... Nazistinha. Mas aqui, resumidamente, levaram o cara para os Estados Unidos e ele começou a trabalhar para eles, desenvolver tudo que a gente tem, um monte de coisa que a gente tem hoje e tal. E aí... Uma de suas assistentes, uma mulher chamada Carol Rosen. Ela, até hoje, ela diz em entrevista, ela é uma mulher muito importante dentro dessa área científica, ela diz até hoje, e outros assistentes dele, que o Von Braun, ele dizia para ela que havia uma conspiração lá desde os anos 70, já muito iniciando bem. Ali, onde o complexo industrial militar, assim que a gente chama, planejava uma série de falcatruas, de situações fake, exatamente. Ameaças falsas, né? False flags, às vezes eles chamam, que elas seriam os pontos de cisão da psique humana, assim, né? Não, da atual ordem mundial. Seria uma isso. Seria uma forma de você quebrar a forma como o mundo andava seguindo. Vamos levar por esse lado? Eu gosto, né? Uma forma de você assustar a humanidade. Exatamente. Para que a humanidade... você criar um certo caos, mas não é um caos tipo... O medo. É a lula gigante do Watchmen. Justo. E ela dizia que o Von Braun avisava que era o seguinte, a primeira grande ameaça seriam, estou puxando aqui da memória, evidentemente, seriam os terroristas. Sim. Terroristas mesmo, como a gente vê, né? Ameaça de bomba e tal, precisamos aumentar a nossa security, não sei o que, papá. Depois... Ponto 1, check. Já foi. Ponto 1, check. Por causa da porra do Bin Laden, que eu tenho que tirar... Que foi criado por quem? United States, greatest country in the world, even to create bad guys.
Depois nós teríamos as Rogue Nations. Isso aí. Países instáveis, né? Seriam tipo Coreia do Norte. A não sei, Rússia instável. atualmente também. A Rússia está se tornando um rogue nation e por aí vai, né? Depois nós teríamos pandemias. Olha aí. Pandemias. Ó, já tivemos 3 checks. Temos check pra terrorismo, check pra Rogue Nations, check pra pandemia. Exato. Lembrando que a gente não está dizendo nessa teoria que você não precisa fabricar a parada do zero. Digamos, houve uma pandemia, de fato. Você aproveita a pandemia para apavorar a situação, você joga a água no óleo pegando fogo. Isso aí. Não é? Lenha na fogueira. Da mesma forma que você não precisa inventar todo o ato terrorista, mas você aumenta as coisas. Sim, e sim. você vai fazendo... Você catalisa. Vamos usar a palavra catalisar? Eu gosto da ciência. Depois viriam os meteoros, tá? Agora que estamos com Bruce Willis doente, fudeu. I could stay Não tem- awake Just to hear you breathing. Eu ia falar Hear You Dreaming. Fica até bonito escutar você sonhando, mas não faz sentido Não algum. faz sentido algum. Não. É porque Você é daqueles que canta trocando de biquíni sem parar? Na madrugada. às vezes a gente ouve errado. Às vezes a gente ouve errado a letra. Você tem caras que cantavam errado. Eu tenho cara de muitas coisas. Eu sou que nem o diabo. Ei! Entendeu? Eu sou o que você precisa ser, 3D. Moleque. E aí os meteoros estariam vindo e por isso precisaríamos fazer base na Lua, canhões apontando, projeto Star Wars nos anos 80, teve essa parada. Não é o filme que eu tô falando, não, o projeto do governo. É o projeto do governo. Não tem Luke Skywalker, não tem Darth Vader, existe não. um projeto do governo chamado Projeto Star Wars e tal, não sei o que. Meteoros estão vindo, vai acabar com a Terra, não sei o que. E por último, a última cartada que Von Braun disse a Carol Rosen e seus assistentes, a última cartada, ele disse, serão os alienígenas. Segundo Von Braun, o complexo industrial militar iria fabricar uma falsa invasão, uma falsa ameaça alienígena, Afonso 3D. É isso. E com isso, a cartada final seria dada para a criação de um único governo mundial totalmente controlador de todos nós. Tá até na Bíblia isso. É isso. Tá no Torá, tá em todo lugar, tá no... Esse nome que ele deu de complexo industrial militar, na verdade, era um nome bonito, tá? Pra não dizer que ele estava falando, que ele estava sendo antissemita. Porque ele culpava muito a coisa dos judeus ainda, dessa conspiração do priorato de Sião. Pô, a gente teve um excelente episódio da Frequência X, mais uma vez lá no Spotify, né? Hoje Bunker X, antigamente Frequência X. E a gente teve o nosso querido amigo Yair Alon. É isso. Rabino. Cara, aliás, incrível entrevista com ele. Um dos melhores. Bate-papo, foi um dos melhores bate-papos. Isso. O link vai estar na descrição aí. Exatamente. Tá? Pra vocês poderem ir lá direto lá pro Frequência X no Spotify. A escutar. relação do judaísmo com a ufologia. Isso aí, né? muito Os legal. 9 mil mundos de Deus e tal. E, quer dizer, você acha que o nazista lá não vai reclamar dos judeus? O cara tinha que botar a culpa em alguém. E aí, o cara tinha essa parada. Mas essa coisa de botar a culpa nos judeus, essa coisa antissemita, ele é muito comum dentro das teorias da conspiração por conta do medo que se tinha de algumas governos, né, em relação ao poder que os judeus estavam exercendo no mundo e tal. É muito comum. E isso me remete a uma coisa que pipocou agora, também no final de fevereiro. MC Pipoquinha. Pipoquinha, princesa da... Falou em pipoca, agora eu lembro. MC Pipoquinha, essa galera aí ruim de música, né? Não fala assim. Eu só sei a força. Eu fico sabendo, a forceps. Eu fico sabendo dessas pessoas. Como é que é? O seu corpo e você em cima. E aí o Werner, ele falou isso pra Carol, pros seus assistentes, e as pessoas começaram a evoluir essa teoria da conspiração, então, né, ao longo do tempo. E aí, voltando ao papo sério agora, Tá. né, a gente precisa falar sobre uma teoria de um canadense, tá? Serge Monast. O que Serge fez? Serge Monast. Ele pegou a teoria do Von Braun e modernizou, vamos dizer assim. tá? Malandro. Ele deu uma modernizada na teoria do Von Braun. Tá. Chupinhada, tá? Completamente chupinhada. Inspiração. Tarantino faz direto. Exatamente. Gênio. É verdade. Ninguém tá reclamando. Ele chupinhou,
modernizou, e essa teoria começou a voltar a ficar forte nas redes sociais, sites começaram a republicar ela, youtubers começaram a falar sobre ela, que é a teoria do projeto Blue Beam. Blue Bean de raio ou feijão? De raio. Ah. Seria legal o Blue Beam ser O um feijão azul. Projeto Feijão Azul. Eu Aí- acho aí, maneiro. Blue Bean, Blue raio Beam. azul. Raio azul. Que é uma projeto- coisa comum em filmes de ficção científica. É verdade. Tem sempre um raio azul no É final, verdade. que os Transformers têm que apagar, que os Vingadores têm que impedir, que as tartarugas têm que também desligar. Por né? que não? O raio azul é um símbolo do mal. Eu também. No Não, sci-fi. nem sempre. No sci-fi? Nem sempre. Pensa só, no Nem final. sempre. Um raio apocalíptico azul. E de certa maneira tem a ver. Raio da Estrela da Morte azul. Tá no espectro ali. Tá no espectro de cores ali. De cores alienígenas. Alienígena. Pois bem, então vamos lá. Blue Beam. Esse cara, ele compilou essas teorias, né, da conspiração. E o que diz o Blue Beam? Eu tenho um pouquinho de... Só um detalhe, aqui, uma opinião minha aqui, tá? Opinião própria minha, de mim mesmo aqui. As opiniões expressadas pelos participantes da Bunker X não representam a totalidade de opiniões do programa em si. Ou de seus patrocinadores. Não tem aquele textinho, né? Sim. É. Então, só aqui rapidamente aqui um papo, eu e os nossos assistentes aqui, nossos ouvintes. Agente. Nossos agentes? Isso. Tá, muito obrigado. Tinha esquecido essa palavra. Continua, faz sua graça. Eu achei meio escroto porque ele falou que a teoria era dele. Ah, é? Ele assinava a teoria como se fosse dele, porque ninguém conhecia O Von ninguém não, Braun. né? Pouca gente conhecia o Von Braun. É. Então eu achei meio caído, mas eu vou embarcar nessa porque ele, como eu disse, ele deu uma repaginada. E ele criou, em vez de 5, ele criou 4 passos Ah, ok. para A o dominação projeto, para a dominação mundial. Porque o projeto Blue Beam, em resumo, ele dizia a mesma coisa. Tá. Que era uma Terroristas também? escalada, era Ah. uma escalada Ah. de grupos governamentais e privados, tá? Ah, privados também? Privados, governamentais e privados. Elon, tô de olho em você. Já viu o peito dele, como é que é estranho? É esquisitíssimo, ele parece... Como é que é aquele... do Rob Liefeld, ele parece o Capitão América do Rob O Liefeld. Capeitão América. Capitão América. Parece. Aquilo não parece. é normal. Não, não é. De repente ele é o corpo dele é robótico É. e o cérebro é separado, a cabeça. Caraca, tipo o Craig do Tartarugas Ninja. O tipo, Krang. É Craig. Craig é o nome dele social. Isso, é verdade. Craig Stevenson. É isso. Também conhecido como Krang. Krang. É @Krang. Blue Beam. Então, ele desenvolveu essa teoria dele, né, chupinhada, nos anos 90. Tá. E ele foi, ao longo do tempo, ele foi, tipo, atunando ela, foi atualizando e foi angariando fãs e apoiadores dessa teoria, inclusive pessoas famosas. Ah, é? Alguns editores de jornal, religiosos principalmente. Mas o principal texto, Afonso Solano, vou até pegar minha colinha aqui. Por favor, aqui a gente tem que deixar isso claro também, que as pessoas perceberam. Tudo é analógico, né? Para exatamente. evitar hackeamento. Fala-se assim em português? Hacking. Hackeamento. Hackeamento, né? Hackeragem. Hackeragem? Eu gosto de hackeragem. Ele parece lelecagem. Carioca, né? Às vezes dá uma... Isso. A hackeragem é evitada aqui no Bunker X, então, em vez de ficarmos no laptop, Exatamente. papel. É isso. As nossas fontes são todas de papel, arquivo, máquina de escrever, papel carbono. Papel carbono. Não se assusta, não. Não vai... Paper cut é sério. É? É, uma ameaça séria. Entendi. Corte de papel. Aqui no meio do dedo, né? Quando bota aqui, assim, no meio Você do ainda dedo. tem menos espaço. Imagina quantos os perigos que eu tenho. Você pode ser torturado mais vezes. Muito mais. Eu vou entregar rapidamente Justo. a localização do bunker. Não, pelo amor de Deus. Não, Afonso, eu tenho sempre a minha pílula de suicídio aqui no molar. Você não leva a sua, não? Eu não tenho molar. Blue Balls, Blue Beans, Blue Bean. Então, como eu disse, vou pegar minha colinha aqui, Hum. porque o texto mais detalhado ele foi publicado em 1995, chamado Os Protocolos de Toronto, Ok. entre parênteses 666. A Toronto, no Canadá? É. Ok. Porque ele era canadense. Ele puxou para o lado É. dele. Barriga. E aí, esse protocolo de Toronto foi modelado a partir dos protocolos dos sábios de Sião, que é o que a gente já falou, que é o texto antissemita que falava da dominação dos judaicos, Sim. no qual ele disse que um grupo maçônico chamado 666 tinha
por 20 anos vindo reunindo os poderosos do mundo para estabelecer a nova ordem mundial e controlar as mentes dos indivíduos. Ok. Até aí, sounds true. Né? É. Assim, tamo lá. De acordo com Monash, a implementação do Bluebeam deveria passar por 4 etapas e aqui leremos as 4 etapas rapidamente. Vamos lá. Na primeira etapa, haveria a dissolução das maiores religiões do mundo, especificamente a partir da negação de doutrinas do cristianismo e do islamismo. Ok. Falsas descobertas arqueológicas seriam anunciadas para finalmente explicar às pessoas os erros fundamentais das doutrinas religiosas. Ok. Confuso pra cacete, mas em resumo... Ele sugere que a gente... Quase que eu falei árabe agora, você percebeu? É, ele alega que novos achados falsos, Sim, arqueológicos, exato. fabricados, Exatamente. que nem tem gente que diz que plantaram os fósseis dos dinossauros, Exatamente. plantariam coisas ali para descreditar as religiões judaico-cristãs, né, o Islã, essas regiões fundamentais aí, se a gente for entrar nesse sentido, né? Já tô vendo vários furos aí. Ainda aqui a gente trabalhe com, por exemplo, Eric von Däniken, né? Eram os deuses astronautas, questiona isso. Exatamente. O Graham, como é que é o nome dele? Esse cara que tá com... Esse cara é velho já. Essa coisa que ele tem provado que as pirâmides são muito mais velhas do que o pessoal achava que eram. Tem um documentário dele muito bom na Netflix recente. O nome dele é Graham Norton, algum nome assim. Não, Graham Norton não. Graham Norton é o... É o antivírus? Como é que é o nome? É Graham Hancock. Hancock. É Graham Norton é talk show. Aquele meio... aquele cara é muito bom. Ele é bom. Mas não, é o Graham Hancock. É ele mesmo. Na mão é o sobrenome traduzido. Hancock. Não é Hancock, cara. Para de falar, de criar... E aí o cara, ele tá também provando por A mais B, cientificamente, que as cidades que o pessoal falava que tinha, sei lá, 3 mil anos, na verdade tem 10 mil anos. Né? Tá rolando isso. É muito Inclusive, foda. há pouco tempo atrás, acharam um novo túnel dentro da pirâmide de Kéops, um túnel de 9 metros que talvez achem coisas lá interessantes. Tá Não sempre quero achando falar uma aqui eu não quero falar aqui não, porque já falei besteira em outro podcast. Isso. E já citamos Kurt Russell hoje. Exatamente. Ele fez um outro filme sobre isso, chamado Stargate, um grande documentário sensacional. Do grande documentário. Que eles acham o Stargate lá, Entendi. esse túnel da pirâmide. Mas, enfim. E esse seria o primeiro passo, tá? Desacreditar as religiões As através grandes de... religiões. As grandes religiões através de descobertas arqueológicas. Entendi. O espiritismo, o kardecismo tá livre, pelo Tá visto. livre, não, tá Esse livre. pa... Essa galera Não, é se bem que fácil. não, porque ele tem a ver com o cristianismo. Então, Mas eles querem bater mesmo nos católicos, tá? entendi. Querem bater nos católicos. Vamos voltar e com essa nos prática aí. islâmicos. Exatamente. Ah. Até porque tem muito evangélico envolvido no Bluebeam. Então, Você assim, pega... é? É, Tem. Caramba. Eles não querem acabar com o cristianismo, eles querem acabar com o catolicismo e com o islamismo. Mas Ok. enfim, segue o baile. Uhum. O segundo passo envolve um gigantesco show espacial com projeções holográficas em 3 dimensões sobre todo o planeta. As projeções iriam tomar a forma de divindades predominantes em cada região, falando em todas as línguas. Ao final do show de luzes, os deuses se uniriam na forma de um só Deus, o Anticristo. Jesus Nessa etapa, a união dos hologramas criaria um caos que destruiria as ordens religiosas como conhecemos, liberando milhões de fanáticos religiosos numa escala nunca vista antes. Rick and Morty já fez isso. Então, e eu ia te falar que essa tecnologia já existe, ó. Tá o vídeo aqui, ó. É? Ó o vídeo passando aqui. Essa tecnologia já existe, só que hoje fazem com baleias e golfinhos. Aí você bota os deuses. Eu lembrei do episódio do Rick and Morty, que chegam aqueles seres extraterrestres que estão... show me what you got. Você tocar a música, a guitarra, e aí cria-se uma nova religião, né? Ali com a Summer e tal. Rick and Morty é muito foda, porque ele... Mas essa coisa holográfica, desculpa interromper do Rick and Não, Morty, pode mas falar. essa coisa holográfica que o pessoal viu aqui, se você tá pelo áudio, corre lá no nosso perfil que a gente vai mostrar esse vídeo também. Eu já mostrei num dos meus posts, mas a gente mostra de novo. Qual é o perfil do Bunker X? Bunker X Podcast. Isso aí, tamo lá no Instagram. @Bunker X Podcast. Isso, tamo no Instagram, tamo no Twitter. Se bem que eu falei mal do Elon Musk, não sei se, Não sei se o nosso Twitter vai cair. se caíram lá, mas... E vai no YouTube, evidentemente. O É, YouTube é onde você vai ver as referências. Tá bom, então o cara faz um show de luzes, onde os deuses vão fazer uma bagunça e vão se tornar o anticristo. Nessa isso. teoria. Tô achando mega... É. Parece um script de filme ruim. Enfim.
Para a terceira etapa, começaria um processo de comunicação eletrônica e telepatia de 2 vias. O processo envolve fazer as pessoas acreditarem que um deus está se comunicando com elas por meio de telepatia. Ok. A informação seria projetada nas mentes individuais a partir de ondas de rádio e de frequência extremamente baixa. Ele diz, inclusive, que isso é oriundo... Chapeuzinho Aqui de alumínio. não, camaleão. Chapeuzinho de alumínio neles. Aqui não, ó. I'm protected. Mas enfim, isso aqui é tanto o show pirotécnico quanto essa parte da mensagem telepática. Sim. Ele diz que são coisas que foram projetadas no projeto Filadélfia e no projeto MK Ultra. O MK Ultra mexia com a cabeça Olha dos aí. seus subjects de fato. Eu achei que ele fosse essa coisa da projeção mental. Se você, na hora que a gente começar a inserir os nossos celulares na nossa cachola, você de fato tem uma porta de entrada para um hackeamento, uma hackeragem, como eu já estabeleci, uma hackeragem, à lá cyberpunk, É isso aí. né? É isso aí. Uma coisa meio cyberpunk e tal. Porque onda de rádio, e o que marca ele botou aí? Purpurina no ar? Duas coisas, uma mistura. Telepatia e informações seriam projetadas nas mentes individuais a partir de ondas de rádio de frequência extremamente A baixa. gente sabe aqui no Bunker X que os Estados Unidos teve e tem projetos de manipulação da mente, da realidade, através de telepatas e professores X e Jean Greys da vida real. Mas não sei se eles têm esse poder. Será que eles têm um cérebro também? Aquele aparelho dos X-Men? Olha aí, seria maneiro, hein? Conecta lá o professor. Seria maneiro. Querido amigo Afonso 3D, eu tenho um certo lugar de fala, muito comum falar hoje em dia, lugar de fala. Né? Gosto. Porque enquanto um escritor renomado e extremamente egocêntrico, eu devo dizer que esta historinha fede. Porque já teve um cara, escritor, tá? No caso dele, frustrado, chamado L. Ron Hubbard, o criador da Cientologia. Sim. Que fez a mesma coisa. O cara foi criando historinhas aqui, não sei o que, conspiração, daqui a pouco virou uma religião. Não, mas olha só, mas presta atenção que piora, cara. Piora? Piora, claro que piora. Ai, O cara, quarto e último muito passo deveria ser dividido em 3 etapas. Primeiramente, seria preciso fazer a humanidade acreditar em uma invasão alienígena, Aí sim, Van Braun. que tomaria as principais cidades do mundo, e os cristãos deveriam acreditar que o arrebatamento estaria próximo. Ok. Depois, uma mistura de forças eletrônicas e sobrenaturais iria se instalar em todos os equipamentos eletrônicos e criar um caos mundial, tipo um EMP, o pulso eletromagnético. Aham. Nesse momento, as pessoas finalmente estariam prontas para aceitar ou até pedir de forma desesperada a nova ordem mundial. Assim, vamos combinar O que fechamento, então, é o alienígena, de fato. o Van Braun é o filme original, que é bom, Sim. e o Sérgio Monasti é o remake merda. Porque sabe o que me salta? Assim, a gente adora conspirações aqui, tá? A gente faz a mistura de humor, consciência, história, etc. Mas é porque quando o cara vem, ou a mina vem dizendo que sabe muita coisa, muito detalhe, aí você vê que, pô, não tem como ele saber. O cara tem o quê? Ele tem a cartilha que caiu no colo dele. Entendeu? Ele foi lá no lugar onde guardam a arca do Indiana Jones lá, e ele descobriu a cartilha, o passo a passo de como dominar o mundo. Parece. Cara, ele é um roteirista bem merda. Ele é um roteirista bem merda. Ele pegou show de o roteiro luzes. original. Não, ele pegou o roteiro original e falou assim: vou melhorar. É as tartarugas ninja do Michael Bay, o brinquedo raio azul. Mas é isso, cara. O cara faz a tartaruga com 3 metros de altura. Como é que é um ninja de 3 metros de 3 altura? metros de altura, Uma montanha de músculos. Como é que o cara vai entrar nas sombras? De stealth. Como é que vai usar, tipo, descer lá, porra... Não dá. Não há corda que segure uma tartaruga não tem. de Gigantesco de... 400 quilos Cara, não faz desse de musculatura. É isso, beleza. O projeto Blue Beam são as tartarugas ninjas do Michael Bay. Eu prefiro realmente a teoria do Von Braun, Então, né, que é mais, até mais assustadora, porque ela explica menos. E ela é mais, cara, ela tá sendo, os checks estão sendo marcados. Olha aí, terroristas, nações rogue, pandemias, meteoro ainda não veio. O meteoro Será ainda que não eles veio. trocaram a ordem? Tá vindo alienígena agora.
e por último vai vir meteoros? Se eu for parar pra pensar, o Oumuamua era considerado um meteoro. A gente teve, inclusive, em janeiro desse ano também, teve um meteoro passando 3.000 quilômetros. Ele passou em rota de colisão com um satélite, não pegou nenhum. Justo, só que aí a gente... teve meteoros, a gente tá tendo meteoro o tempo todo passando aqui. É asteroide, é meteoro... Não, ok. However... Aumentou, inclusive, Aumentou, essa frequência. mas eu ainda não vejo um circo midiático promovendo o perigo do meteoro. Quando você tem, como aconteceu agora, esse grande teatro da mídia, OVNI, não sei o que e tal, e aí você assusta a população e tal... E se eu te falar, Afonso Solano... O meteoro não teve isso. Que o meteoro que caiu na Terra em 2014, caiu no mar, perto de Papua Nova Guiné. Falaremos sobre isso muito em breve, inclusive, no programa. Esse meteoro... estão desconfiando que seja de origem alienígena, que possa ser até uma nave, não necessariamente tripulada, mas algum tipo de sonda, alguma coisa alienígena. Estão promovendo expedições agora para ir catar esse negócio no fundo do mar. Será que não pode ser? Será que não se enquadraria nesse negócio? Podem ter mexido na estratégia. Não é exatamente um meteoro que vem destruir a Terra e você faz com que a população dê poder às autoridades Ih, acharam um meteoro alienígena! Olha aí. Ainda não vi. Não tô sentindo acontecer a conspiração do meteoro. Então, né? Eu cheguei a uma conclusão nesse exato momento agora aqui. Eu não quero mais falar sobre o Sérgio Monast nunca mais na minha vida. Monast está, então... Ele está eliminado do Bunker X. Banido. Eliminado é perigoso. Quando fala eliminado, já pensa em... Eu ouço esse barulho. Ele já morreu mesmo. Então, ele morreu? Ele já morreu. Eu ia falar sobre ele, mas não quero mais falar. Eu tô revoltado com ele, Comeu uma baguete estragada. Não, ele morreu porque ele foi... Cara, esse cara é um cretino, cara. Ele era tão teórico da conspiração que ele botou os filhos pra estudar em casa. E aí veio lá o conselho tutelado nos Estados Unidos, tomou os filhos dele. Caramba. Ele ficou puto, ficou brigando com a justiça, não sei o quê. Foi preso. E aí morreu de ataque cardíaco no dia seguinte que voltou pra casa depois de ter sido preso. Pô, o problema de um cara desse morrer assim... E aí, óbvio que a galera, os fãs dele, falaram que ele foi atacado por uma arma psicotrônica. Até eu comecei a mudar de lado agora. O cara morreu, de fato, de formas esquisitas. Tem outro cara que a gente de vez em quando cita aqui, vamos fazer um programa sobre ele e sobre o projeto Disclosure, que é o Steven Greer. Dr. Steven Greer, né? É através dele que a Carol Robin, inclusive, foi a público, tal, falar essa coisa do Von Braun. O Steven Greer, ele tem falado que essa coisa dos balões, ela acho que é muito do que eu e você a gente afina, que ela é uma bomba de fumaça para tentar descreditar o que o relatório do Pentágono, lá em 2022, fez. Porque lembrando assim, o Pentágono ele teve que vir a público falar por conta de uma pressão pública. Quando eu digo pública, de senadores também, figuras políticas, tal, o Blink-182 também, né? O Tom DeLonge. Então, assim, eles tiveram que se pronunciar porque não tinha como esconder o que estava acontecendo. E aí, eu penso assim, junto com os Steven Greer, eu falo assim, brother, e agora, meu irmão? A gente teve que falar que a parada existe e tal. Porra, vamos soltar uns balões aí. A gente falou sobre isso. Você não acha que é por aí, não? Eu acho, a gente falou sobre isso. Você pode discordar de mim. Falamos sobre isso, levantamos essa hipótese em um dos nossos programas do Frequência X. Não peço perdão à nossa audiência, mas eu não me lembro exatamente qual. Que áreas de dentro do próprio governo norte-americano se degladiam, né, em relação ao que pode falar e o que não pode. Então, uma parte do Pentágono acha que deve falar sim, outra parte não pode. Então, eu tenho certeza absoluta que há uma guerrinha interna lá dentro. Eu concordo. Isso aí é Black do Black. É Black Project dentro de Black Budget, dentro de Black Motherfuckers. É uma bonequinha russa conspiratória. Os 12 majestosos. E falando nos 12 majestosos, eu lembro evidentemente do trauma que a gente viveu recentemente. Eu fico preocupado com você, mas junto com preocupação vem sempre a desconfiança. Elas andam lado a lado. É por isso que agora é hora de um quadro que os nossos agentes amam, chamado... Meu amigo é um alienígena. 3D, você é um homem viajado. Homem. Uma entidade. Na verdade, você já esteve na Europa, que eu sei, meus arquivos aqui dizem que você já esteve na Europa, você já esteve preso.
que eu sei, né? Pararam um ônibus na Europa e tiraram você lá de dentro, tá? Eu quero saber se nessa viagem, querido 3D, você passou pelo país conhecido como Alemanha. Por acaso você esteve na terra dos chucrutes? Você sabe que sim, cara. Ah, então quer dizer, você pode muito bem ter sido um sobrevivente dos laboratórios invadidos pelos aliados ao final da Segunda Guerra Mundial. E junto com Van Braun, você pode ter sido transportado para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos você escapou, desceu, veio parar no Brasil. Tudo se conecta no Bunker X. Nem por onde começar, como tá gaguejando. Eu tô pasmo com essa sua conclusão. Você chegou aqui, você nem olhou direito pro roteiro. Eu no começo fiquei feliz, falei, caramba, que bacana, ele tá lembrando das informações todas. Mas é porque ele viveu isso. Eu acho que Afonso 3D viveu esse terror. Não. Mas você tava lá, provavelmente num grande tubo de ensaio. E aí foi que nem Abe Sapien. Não, olha só, cara. Gente, você que ainda não deu like aí no vídeo, dá o seu like no vídeo, assina o canal, liga o sininho, cara, porque eu não aguento mais essa sandice. Cara, pelo amor de Deus. E se você acha realmente que eu sou um extraterrestre, comenta aí no vídeo aí, comenta aí no áudio aí, no seu agregador de podcast. E continue a discussão e as conspirações lá nos nossos arrobas, não é verdade? É verdade. @Afonso 3D. Isso. @Afonso Solano, Afonso com 2 Fs de faca. Temos Bunker X Podcast. Isso aí, @Bunker X Podcast. Isso. Todas as redes sociais também. E se você quiser fazer parte do grupo de Telegram menos secreto do Telegram, você vai fazer parte... Tá aqui, ó, na tela aqui, ó. É. t.me/agentesx. Isso. Se você escrever na busca do seu Telegram Agentes X, você encontra. É isso. Né? Você nos encontra lá e lá tem conteúdos exclusivos, tem bate-papo com a gente, às vezes você pode saber da pauta de antemão, não é verdade? Fotos do 3D em posições comprometedoras, às vezes já fez uma vez comigo. Chegou sem eu pedir no meu WhatsApp. Para, tu vai contar essa história aqui. Fica para um próximo Bunker. Não, gente, pelo amor de Deus.